Mensagem da Cruz, traz agora a ministração da palavra pelo pastor Cláudio Morandi. Libertos do pecado, fomos feitos. Quero convidar a todos vocês que têm as suas Bíblias, vamos abri-la em nome do Senhor Jesus Cristo, em Romanos, capítulo 1, vamos ler apenas o versículo 16. Romanos 1, verso 16. E vamos hoje analisar um pouquinho esse tema, evangélicos sem o Evangelho. A palavra de Deus diz assim, Romanos 1, verso 16. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Vamos ter uma palavra de oração. Bendito Pai, nós te louvamos e agradecemos a Ti por mais este dia que o Senhor nos concede e por esse tempo tão gracioso, onde temos a liberdade em proclamar a Tua palavra, a Tua verdade. Pai, nós te rogamos o socorro do Teu Espírito para que Ele transforme estas verdades escritas em Tua palavra em realidade na vida de todos aqueles que nos ouvem nesta oportunidade. Revela o Teu Filho Jesus Cristo aos nossos corações. Abra nossa mente, o nosso entendimento, nos dê a visão espiritual para vermos algo mais das glórias do Senhor Jesus Cristo, daquilo que Ele é, daquilo que Ele fez. Faça isso, Pai, conduzindo essas almas até Cristo, para que elas sejam alcançadas, regeneradas, restauradas, curadas e edificadas pelo Teu Espírito, mediante a revelação da Tua palavra. Nós oramos em nome do Senhor Jesus Cristo, o nosso Salvador e Senhor de nossas vidas. Amém. Irmãos, quando nós abrimos a palavra de Deus, todas as vezes que nós pegamos as nossas Bíblias, quando nós abrimos, você pode ter certeza de uma coisa. O Espírito Santo que a inspirou, Ele mesmo estará lhe dando entendimento espiritual para que você compreenda a palavra. A Bíblia diz lá em 1 João 2,27 que a unção que dele recebestes permanece em vós. E não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas como a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira, não é mentira, permanecei nela como ela também vos ensinou. A unção é o Espírito Santo habitando em nós. O que significa, então, uma pessoa ungida? É uma pessoa que está totalmente controlada pelo Espírito Santo. É uma pessoa que está totalmente possuída pelo Espírito do Senhor e que não faz nada se não estiver na dependência do Espírito. Tudo que esta pessoa faz, ela faz na dependência do Espírito Santo. Isso é maravilhoso. Temos aqui um detalhe muito importante. Paulo diz, não me envergonho do Evangelho. Irmãos, com relação ao Evangelho, muitas pessoas se envergonham deste Evangelho. Muitas pessoas têm vergonha deste Evangelho. E, infelizmente, muitas pessoas são uma vergonha para o Evangelho. Mas, graças ao Senhor, existem aqueles que não se envergonham do Evangelho. Por quê? Porque o Evangelho é o poder de Deus. Nessa palavra Evangelho, Deus depositou todo o seu poder para a salvação do pecador. O Evangelho, o que é o Evangelho? O Evangelho é o poder de Deus para a salvação. E este poder, ele colocou numa mensagem, que está escrito em 1 Coríntios 1, verso 18, que diz assim, certamente a palavra da cruz, ou em outras versões diz, a mensagem da cruz, é loucura
cura para os que se perdem. Mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus. Não é que seremos salvos. Se você passou pelo Evangelho, você é uma pessoa salva. Mas para nós que somos salvos, diz 1 Coríntios 1,18, é o poder de Deus. Poder de Deus porque este Evangelho nos liberta de nós mesmos, da nossa natureza pecadora. Porque a mensagem da cruz envolve aquela pessoa que foi oferecida a Deus, sem mácula, sem defeito, o nosso Senhor Jesus. Ele se entregou a Deus para que então pudesse o Pai nos alcançar. E Jesus, quando ele morreu naquela cruz, a palavra fala em João 12,32 que nós fomos atraídos em seu corpo. Jesus nos puxou, Deus nos tirou de Adão e colocou-nos em Cristo. Então ali no momento da crucificação do Senhor Jesus, quando ele morreu, nós, por estarmos nele, nós também fomos crucificados com Cristo e fomos mortos com Cristo. Isto é Evangelho. Evangelho é você crer que Cristo morreu, mas que também você morreu com ele nele. Você foi sepultado com ele. A Bíblia diz em Romanos 6, verso 4, fomos sepultados juntamente com ele pelo batismo na morte. Batismo na morte, aqui não está falando aqui que é batismo das águas, batismo na morte. Batismo na morte significa, ele morreu, eu também morri nele. Então eu fui sepultado juntamente com ele. Mas naquele domingo de Páscoa, o primeiro dia da semana, a palavra fala que Deus ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos. Agora, na ressurreição de Cristo, aconteceu uma coisa extraordinária, surpreendente, que envolve também a nossa vida. Quando Deus ressuscitou Cristo dentre os mortos, a Bíblia diz que nós também fomos ressuscitados juntamente com Cristo. Onde é que está escrito isto? Na palavra de Deus, em Efésios, capítulo 2, versículo 6, que diz assim, e juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Olha que maravilha, meus irmãos. A mesma Bíblia que diz que Cristo morreu, afirma que nós morremos com ele. A mesma palavra que diz que Cristo foi sepultado, também declara que fomos sepultados com ele. E a mesma verdade da palavra que diz que Deus ressuscitou a Jesus Cristo dentre os mortos, também traz esta afirmação que juntamente com Cristo, eu e você que cremos no Senhor, fomos ressuscitados juntamente com ele e estamos assentados nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Por isso que este evangelho é o evangelho maravilhoso. E a carência deste mundo é do evangelho. O evangelho da graça. Que maravilha, meus irmãos. Então hoje nós estamos percebendo que a igreja atual ela está buscando uma nova reforma. Mas reforma, ela sempre dá formas às que já existem. Esta forma de cristianismo que nós estamos vivenciando nestes últimos dias, que antecede a volta do Senhor, ela foi inventada há muito tempo atrás pelo imperador Constantino. Aquilo que Constantino fez há mais de 1700 anos foi tão somente uma construção humanista, uma construção humana. Então, por que nós iríamos reformar isto? Para que reformar aquilo que nem Jesus Cristo reconhece e nunca teve relação alguma com isso? Amados, Jesus, o Senhor Jesus Cristo, ele veio fazer algo mais radical. Para quê? Para um processo real de entrega, de conversão e regeneração, de uma transformação de todo o conteúdo dentro de cada um de nós. É exatamente isso que nós precisamos, de uma transformação dentro
de cada um de nós. Então, amados, a questão é mais séria do que uma reforma. Portanto, nós temos que analisar o seguinte: será que este Jesus, que os evangélicos usam de maneira babante o dia inteiro e sem significado, tem alguma coisa a ver com o Jesus dos evangelhos? Para ser sincero, não tem nada a ver. Por quê? Porque terminologia e igreja definem um cassino hoje em dia, e não um ajuntamento da piedade, do amor, da misericórdia, da graça e também da bondade. Mas qual é o motivo então? Sabe qual é? Tão simples: não reter a cabeça da igreja, que é Cristo. Essa palavra reter, ela significa segurar, ter firmeza, não deixar escapar. Então nós temos que reter a cabeça, reter Cristo, permanecer nele. Por isso que aquele texto de Colossenses, capítulo 2, verso 19, a Bíblia diz o seguinte: e não retendo a cabeça, da qual todo o corpo, suprido e bem vinculado por suas juntas e ligamentos, cresce o crescimento que procede de Deus. Queridos, Cristo e a igreja, eles são únicos, há uma unidade. E quando nós retemos a cabeça, nós vivemos numa unidade. Por isso que no Salmo 133, verso 1, a Bíblia diz assim: ó, quão bom e quão suave é viverem unidos os irmãos. Unidos os irmãos. Aquele irmão, aquela irmã, aquele homem, aquela mulher que creu no Senhor, que creu que morreu e ressuscitou com Cristo, eles fazem parte da vida da igreja. Foram unidos, estão ligados à cabeça, são corpo de Cristo, são irmãos. Essas pessoas têm prazer na reunião da vida da igreja. Aqueles que têm um conhecimento de cabeça, eles não têm prazer na reunião. Eles não se importam. Eles não dignificam o Cordeiro. Eles não seguem o Cordeiro para onde quer que ele vá. São pessoas que sempre estão inventando uma desculpa. Chegou gente na minha casa, e eu estou com dor de barriga, e eu não tenho um veículo para ir até o templo. Olha, eu morava em uma cidade lá no Paraná, que eu e minha esposa, nós andávamos 5 quilômetros de a pé para ir até o templo, de manhã e à noite. Nós não faltávamos na reunião da vida da igreja. Por quê? É prazeroso. É bom estar junto com os irmãos. É bom junto com toda a igreja louvar o Senhor, adorar o Senhor, percebe? E ouvir a palavra do Senhor. Fico pensando, às vezes nós somos tratados lá na comunidade e muitos irmãos ficam em casa, né? Ali lamuriando, falando mal da vida dos outros, se apagando. Uma pessoa que não tem expectativa em se reunir como igreja do Senhor, o mundo pega essa pessoa. Ela fica tão iludida, achando que está na graça, que vai para o céu, só se for para o céu da boca da onça, porque não vai. Se você não tem uma expectativa, um prazer em se reunir, você não é corpo de Cristo. Você está fora do corpo, porque aqueles que são corpo de Cristo, vida da igreja, permanece. E a Bíblia é tão clara, meus irmãos, se você for olhar um texto tão conhecido de todos nós, Efésios, capítulo 4, versículo 3, a Bíblia vai dizer assim: esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Está vendo? Esforçar é da tua parte. Você não pode ser um preguiçoso. Você não pode ser uma pessoa inventadora de casos para não ir ao templo. Esforçando-vos diligentemente. Não seja preguiçoso por preservar a unidade. Então, quando é que nós vamos preservar a unidade? A unidade já foi feita lá naquela cruz em Cristo. Então, quando eu preservo a unidade, eu me disponho prazerosamente, voluntariamente, prazerosamente em ir ao templo para reunir com meus irmãos. Este é um cristão verdadeiro. É um cristão que não se engana.
nada servirá de obstáculo para ir até Cristo. Olha, meus irmãos, eu conheço, infelizmente, muitas pessoas que se declaram cristãs, que se declaram que conhecem a verdade, mas cadê esses amados? Sumiram, desapareceram. Mas tudo bem, Deus tem os seus. Isso também já estava escrito na Bíblia. Por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos se esfriará. Ainda bem que o Espírito Santo colocou lá quase todos. E eu creio que tem muitos irmãos que não fazem parte daqueles todos que se desviaram, mas estão dentro desse quase, né? Então, amados, não retendo a cabeça, da qual todo o corpo, suprido e bem vinculado por suas juntas e ligamentos, cresce o crescimento que procede de Deus. É somente quando nós estamos juntos é que nós vamos crescer. Caso contrário, não vai haver nenhum crescimento. Por quê? Porque a Bíblia diz que nós só vamos crescer se todos nós estivermos juntos. Tem tanto crente aí, besta, que não se preocupa em se reunir como igreja do Senhor. Não crescem. Acham que cresce. Até tem alguns versículos decorebas na cabeça, mas não tem nada de vida. E a Bíblia diz em Efésios capítulo 3, versículo 17 em diante, diz assim, Efésios 3, de 17 a 19. Assim, habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós, não eu individualmente, estando vós aqui é mais de um, estando a igreja, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos, não é individualmente, não é você ficando na sua casa, meu irmão, minha irmã, é com todos os santos que nós vamos compreender qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Então, cristianismo, ninguém vive cristianismo sozinho. Mas muitos de fato não se importam, como aquela parábola que o Senhor Jesus Cristo ele contou, né, de uma forma tão clara. Lá em Mateus, se você, por exemplo, for ler lá em sua Bíblia, você vai ver que quando Jesus convidou na parábola da bodas em Mateus 22, a partir de 1 até 5, a Bíblia vai dizer assim: muitos não se importam, talvez seja o seu caso, você não se importa mais. Mateus 22, de 1 a 5, a Bíblia diz assim: de novo entrou Jesus a falar por parábolas, dizendo-lhes: o reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou as bodas de seu filho. Então enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas, mas estes, os convidados, não quiseram vir. Enviou ainda outros servos com esta ordem: dizei aos convidados: eis que já preparei o meu banquete, os meus bois e cevados já foram abatidos, tudo está pronto, vinde para as bodas, vinde para as festas. Mas aquele crente que não tem compromisso, não tem o prazer em celebrar, fica em casa ali amargurado, reclamando, ranzinzando. E veja o versículo 5. Eles, porém, não se importaram e se foram, um para o seu campo, outro para os seus negócios, e outros, agarrando os servos, os maltrataram e mataram. Será que não é o seu caso? Você não se importa mais? Perdeu completamente a expectativa de se reunir como igreja do Senhor? Então é crente nominal, mas não é filho de Deus. Está redondamente iludido, enganado, aquele evangélico que pensa que é evangélico, porque teve o conhecimento da verdade, mas não tem realidade espiritual, não pratica a palavra. E praticar a palavra, pelo menos esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito. É você se esforçar para se reunir como igreja. Tá certo, irmãos? Por isso que este termo evangélico entre nós contradiz o que o sentido do termo evangélico define. Evangélico no Novo Testamento é uma expressão usada pelo apóstolo Paulo, no qual revela a qualidade do evangelho. Hoje, meus irmãos, nós estamos vendo à nossa volta, quando vemos esse termo sendo usado aí de maneira abusiva, pois tudo hoje é evangélico, todos são evangélicos, agora só tem evangélicos. Eles podem ser tudo,
menos evangélicos. Como pode alguém ser evangélico e não carregar nenhuma gota do evangelho em suas mentes, em suas almas, em suas decisões, em seus sentimentos e compreensões? Como? Isto que estão vivendo é outro estelionato, é uma fraude. Vamos ver aqui a sentença do Senhor no Salmo 101, no versículo 7. Não há de ficar em minha casa o que usa de fraude, o que profere mentiras não permanecerá ante os meus olhos. Às vezes a gente pensa o seguinte, meus irmãos, que mentiroso é aquele que conta mentira, mas mentiroso também é aquele que pensa que é evangélico, mas de fato não tem nada a ver com o evangelho. Então o que profere mentiras. A sua vida é uma mentira. São pessoas covardes, são pessoas sem compromisso, são pessoas de fato mentirosas e se dizem que é evangélicos. Agora eu conheço a verdade, agora estou ouvindo o programa Mensagem da Cruz, eu sou uma bênção, eu não preciso de me reunir. Você está enganado, está indo para o inferno. Porque a palavra fala lá em Apocalipse, capítulo 21, verso 8. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, porque quem crê descansa e tem prazer em reunir-se como igreja do Senhor. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, e assassinos aqui não é só aquele que mata com arma de fogo, com faca, com enforcamento, mas é aquele que lança palavras, aqueles que odeiam. A Bíblia fala em 1 João 4,15 que todo aquele que odeia seu irmão é assassino. 1 João 3,15, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos. Esses mentirosos aqui são aqueles que vivem uma vida de mentira. E a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Queridos, Jesus morreu numa cruz, nos levou a morrer no seu corpo, nos deu vida juntamente com Ele, porque fomos ressuscitados juntamente com Ele. Você acha que é para nós vivermos como nós queremos? Claro que não. A única maneira de nós, de fato, saber se cremos ou não, é se você obedece ao Senhor. Você é um obediente ou não? Sim ou não? Você obedece? Se você obedece ao Senhor, você é um filho de Deus, porque você creu. Mas se você não obedece, você é um crente mequetrefe, é um crente iludido com a sua religião, porque a Bíblia diz assim, em Hebreus 10, 25, não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns, antes façamos a admoestação, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Aqui é imperativo, é uma ordem do Senhor. E cadê os obedientes, aqueles que não se importam? Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Agora o povo de Deus não, tem que fazer a admoestação, porque nós sabemos que o dia do Senhor está se aproximando. Está se aproximando. Está vendo, meus irmãos? Nós temos que levar o nosso cristianismo mais a sério. Por quê? Porque vivemos em uma época em que a grande maioria dos evangélicos nem sabem o que é igreja, quanto menos evangelho. Olha, irmãos, em nosso país, aqui no Brasil, a igreja é conhecida como um bazar de ofertas perversas e idolátricas, que se constitui em nossa volta com todas as matizes. Essa palavra matizes, ela significa variadas cores, com o mesmo sentido. Até mesmo nós estamos vendo hoje, em muitos grupos históricos, também entraram aí nas ondas das doenças barganhantes, ou seja, estão vivendo um evangelho de troca. Eu faço isso, então Deus vai ter que me dar. Isso é troca, meus irmãos. Deus não faz barganhas com ninguém. Deus não faz trocas com ninguém. Amados, tem tanta pessoa, às vezes, vem falar com a gente, Pastor Cláudio, então, o que é que eu tenho que fazer para ser salvo? Olha, se você quer fazer alguma coisa, você chegou atrasado, porque Cristo já fez tudo
lá naquela cruz. Então creia que você foi crucificado com Cristo, que você está morto para o pecado. Porque enquanto essa experiência não for algo real na sua vida, você ainda continua um crente chato, um crente rabugento, um crente implicante, zorumbático, semicoflauta, um crente misericórdia. Não vou nem falar aqui porque vai ofender muita gente. Nós temos que falar a verdade em amor. Às vezes tem que ser um pouco duro, mas falando com amor. Queridos, o que temos em nossa volta não é algo que possa ser enfrentado aí com uma reforma. As pessoas estão querendo reformar a igreja, mas reformar o quê? Dar uma outra forma a essa coisa que está aí? Pode-se dar reforma se quiser, não adianta nada, não vai adiantar a nada. Nós estamos diante da necessidade de regeneração, de verdadeira conversão a Cristo. Jesus, ele foi tão claro para aquele mestre da Bíblia chamado Nicodemos. Jesus disse para ele, no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 7, não te maravilhes de ter dito, necessário vos é nascer de novo. Irmãos, qual é a necessidade da igreja hoje? Novo nascimento. Hoje as igrejas estão abarrotadas de gente. Irmãos, mas será que se elas falecerem, se morrerem hoje, será que elas vão para o céu? Crente sem novo nascimento é igual urubu comendo alpiste. É igual um porquinho lavado dentro da sala. Está ali religiosinho, dando bonitinho, limpinho. Mas se deixar a porta da cozinha aberta, ele vai procurar lama porque é porco. E tem muitos crentes hoje sem vergonha, safados, escondendo atrás da religião, vivendo uma vida de pecado, são adúlteros, cobiçosos, ficam falando mal da vida dos outros. Esses aí nunca morreram com Cristo. Precisam de ganhar a experiência de regeneração, senão vai para o inferno. Queridos, você não sabe o que é ir para o inferno? Descer para a sepultura sem a vida de Cristo? Você está perdido. Ali o fogo não se apaga, o verme, o bicho não morre. É para sempre atormentado. Cristo veio para que nós tivéssemos vida e vida em abundância. Então creia, Deus está lhe dando uma oportunidade rica para você crer na sua palavra. E eu vou dizer uma coisa para você aqui, eu não tenho compromisso com religião A, B ou C, nem com a minha. Eu tenho compromisso com a verdade da palavra. E eu tenho que pregar a verdade para que os teus olhos sejam abertos e você possa vir a crer no Cristo crucificado. Sabe por quê? Porque senão vai chegar um dia que você vai se lamentar daquilo que você perdeu, desta grande oportunidade que Deus estava lhe dando para você crer no Evangelho, e você sempre procrastinando. Como diz lá em Jeremias, capítulo 8, versículo 20, passou a cega, findou o verão, e nós não estamos salvos. Será que isso não é o seu caso? Será que esta falta de regeneração, a falta da salvação não faz parte da sua vida? Será que você já creu em seu novo nascimento em Cristo? Queridos, Deus está lhe dando uma oportunidade muito rica para você neste dia, único, objetivo específico. Creia que você foi atraído lá naquela cruz, que você foi incluído no corpo de Cristo, que você morreu para o pecado, que você ressuscitou juntamente com Cristo, e Cristo é a sua vida. Você precisa de confessar esta verdade, de crer nesta verdade, até ganhar a experiência da sua morte e ressurreição em Cristo. Caso contrário, você está nos quintos dos infernos. A palavra fala lá em Salmo 9,17 que os perversos, os ímpios, serão lançados no inferno. Hoje nós estamos vendo os crentes que crêem no homem, mas não crêem na palavra de Deus. Que cristianismo é esse? Que cristianismo é esse, meus irmãos? Jesus foi tão claro para Nicodemos, e Nicodemos era um mestre da Bíblia. Nicodemos era um mestre em Israel. Não te maravilhes de ter dito, necessário vos é nascer de novo. A necessidade sua e minha é de novo nascimento. E novo nascimento é uma troca de coração. Tirareis de vós o coração de pedra e vos darei um coração de carne. Esse transplante de coração
deu-se lá na cruz, no corpo de Cristo. Quando ele morreu, nós morremos com ele. Hoje estamos vendo aí as pessoas envolvidas com as teses de Lutero. Irmãos, Deus não pediu de nós 95 teses, nem 50, nem 30. Ele pediu de nós que creiamos no evangelho do seu Filho Jesus Cristo. O resto é conversa fiada. O resto é comentário. Irmãos, o que é o evangelho? O evangelho, meus irmãos, é a certeza de que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo mesmo o mundo e não imputando aos homens as suas transgressões. Evangelho é aquilo que Cristo é e aquilo que ele fez. Ele morreu, mas nos fez participantes de sua morte e ressurreição, conforme afirma as Escrituras Sagradas em Romanos, capítulo 6, o versículo 5, que diz assim: porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Amados, você só pode ter uma ressurreição igual a de Cristo, como afirma aqui em Romanos 6,5, se você tiver uma morte igual a dele. A Bíblia coloca assim: porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte. O que é semelhança de morte? Semelhança de morte, vamos supor, se eu morri de infarto, uma pessoa morreu igual a mim, ela também teve a morte de infarto. Agora, a palavra fala que nós somos unidos com ele, com Jesus, na semelhança da sua morte. Amigos, isso significa que Jesus não morreu sozinho naquela cruz. Ele nos magnetizou naquela cruz. Ele nos puxou, nos atraiu. Colocou nele. Então, ele morreu. Eu tenho que crer que eu morri com Cristo. Se eu morri com Cristo, aparece a palavra aqui, certeza. Certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Por isso que evangelho, meus amados, é a certeza de que não há barganhas a fazer com Deus, porque está tudo consumado e pago. Você não tem que sacrificar mais. Você não tem que fazer mais nada para ganhar de Deus alguma coisa. Ele já fez tudo. Cristo já fez tudo. O que é que você pode fazer no âmbito espiritual? Nada. Mas graças ao Senhor, Ele fez tudo por nós. Lembra daquele grito definitivo de Jesus na cruz? Está consumado? Aquele grito está consumado cancelou todas as coisas e todas as minhas e as suas culpas. O que é evangelho, meu querido? Evangelho é a certeza dos escritos de dívida da lei de Moisés, da lei moral, da lei cerimonial ou qualquer outra natureza foi cancelada inteiramente e encravada na cruz em Cristo. E com esse ato de Jesus, ele esvaziava lá na cruz os principados e potestades do seu poder, triunfando sobre eles na cruz. A conta foi paga. Tem tanta gente querendo pagar a Deus aquilo que foi pago. Que absurdo! Meus irmãos, por falta de conhecimento, nós cometemos tantos erros. Mateus 22, a palavra fala assim: errais não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. E a Bíblia vai dizer em Colossenses, capítulo 2, os versos 14 e 15, a Bíblia diz assim, lá naquela cruz, olha o que aconteceu lá naquela cruz. A Bíblia diz assim: tendo cancelado o escrito de dívida. Aleluia, meus irmãos, a minha dívida era muito grande para com o Senhor. Eu estava ali nas garras de Satanás, mas Jesus, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando na cruz e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Que lindo, meus irmãos. A nossa dívida era uma dívida impagável. Nós não teríamos condições de pagar a nossa dívida, porque a redenção da nossa alma é caríssima, como afirma o Salmo 49, o versículo 7 e 8, que diz assim:
ao irmão, verdadeiramente ninguém o pode remir, nem pagar por ele a Deus o seu resgate, pois a redenção da alma deles é caríssima, e cessará a tentativa para sempre. Então ninguém consegue pagar. A dívida é uma dívida impagável. Mas Colossenses 2,14 diz: tendo cancelado, tendo pagado a nossa dívida. Ah, meus irmãos, Ele nos libertou. Por isso que a palavra fala em João 8, verso 32, 34. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livre. Por isso que eu digo para vocês, faço essa pergunta: o que é o Evangelho? O que é o Evangelho? É o fato real de que todo aquele que crê em Jesus Cristo, em sua morte e ressurreição com Ele, e por meio de Jesus, alcança graça em plenitude absoluta e total. Quando cremos nele, nós alcançamos esta graça plena e totalmente. Essa graça que nos justifica, essa graça que nos salva, essa graça que nos santifica, essa graça que nos unge. Graça que não só nos torna aceitáveis diante de Deus, sem barganhas a fazer, mas graça que também nos capacita, que nos fortalece e nos condiciona na justiça, nos educando na verdade para que andemos no Evangelho. Aquele texto tão maravilhoso de Tito, capítulo 2, 11 e 12, a Bíblia vai dizer assim. Tito 2, 11 e 12. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século, sensata, justa e piedosamente. Olha que lindo, meus irmãos. A palavra fala que a graça de Deus, ela se manifestou salvadora a todos os homens, mas nem todos os homens serão alcançados. Por quê? Porque deixam de crer na verdade da palavra. Prefere a religião, preferem fazer isso, fazer aquilo outro. Queridos, isso é religião, isso é canseira. Você não tem que fazer nada para alcançar de Deus alguma coisa. Você tem que crer. Ah, mas eu tenho que fazer alguma coisa para ser abençoado. Efésios 1, verso 3, a Bíblia diz assim: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Quando você crê no Senhor, você não vai correr atrás das bênçãos. As bênçãos correrão atrás de você e te alcançarão. Agora, se você não tem Cristo, você tem que fazer isso, fazer aquilo outro, para aplacar a sua consciência pesada. Então, você fazendo coisas para a religião, você vai se sentir bem, mas só vai se sentir bem. E o justo não vai viver por sentir bem, por sentimento, vai viver pela fé. A palavra fala que o justo, o meu justo, viverá pela fé e não pelo sentimento. A graça de Deus se manifestou, salvadora a todos os homens, para nos educar, para nós renegar a impiedade e as paixões mundanas, para viver neste mundo presente, sensatamente, justificado em Cristo e de uma forma piedosa. Por isso que o Evangelho é a maravilhosa notícia de que está tudo feito. Se está tudo feito, você não tem que fazer mais nada. Queridos, vou lhe dizer uma verdade aqui. Guarde bem essa palavra. Deus nunca vai ficar decepcionado com você e comigo. Entendeu? Deus nunca vai se decepcionará com você. Você nunca vai decepcionar a Deus. Sabe por quê? Porque Deus nunca espera nada de você. Está entendendo? Irmãos, e se Deus não tivesse feito, o que eu e você poderíamos fazer em nosso favor no que concerne a nossa salvação? Por isso que Efésios capítulo 2, verso 8 e 9, a Bíblia diz assim: porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Está vendo? Não fomos nós que fizemos, foi Ele quem fez, pela graça. Graça é Deus dando e fazendo tudo a quem nada merece. Graça é um favor
imerecido. Você não merecia, mas Jesus lhe fez um favor morrendo naquela cruz e levando você a morrer nele, lá naquela cruz. Por isso que, pela graça, sois salvos mediante a fé. Queridos, tem um texto que eu gosto muito também, lá em Atos, capítulo 15, versículo 11. A palavra fala que foi inteiramente pela graça. Atos 15, 11, a Bíblia diz assim: mas cremos que fomos salvos pela graça do Senhor Jesus, como também aqueles o foram. Cremos. Você crê que foi salvo pela graça de Cristo? O que é graça? Graça é Ele fazendo tudo e eu recebendo tudo sem merecer. Tá bom, irmãos? Por isso que o Evangelho, simplificadamente, é morte e ressurreição, e a sua convergência total e absoluta dele é para Jesus. Não é nem mesmo para a Escritura e nem para a fé, porque fé sem Jesus Cristo não produz absolutamente nada. É fé na fé, porque Jesus é o autor e consumador da fé. As Escrituras sem Jesus Cristo, ela é a mãe de todas as heresias, da macumbaria, de muitas religiões, é quadrangular, é batista, é assembleia, é isso e aquilo. Por quê? A Bíblia é a mãe de todas as heresias, porque as pessoas, elas interpretam a seu bel prazer, e as interpretações nos dividem, a revelação nos une. Você tem revelação na palavra? Tem ou não tem? Queridos, então, amados, a palavra de Deus, sem Jesus Cristo, como eu disse aqui, ela é a mãe de todas as heresias. E as Escrituras lidas sem nós vermos a Jesus Cristo é um balaio de gatos inconciliável. É a receita para a gadenização psicológica da mente. É querer que as Escrituras se somem a Jesus e que o pacote seja então a nossa fé. Não é. A partir de Jesus, e nós ficamos sabendo dele pelos evangelhos, e pelos evangelhos somos informados que Jesus é o cumprimento das profecias. Pelos evangelhos e pelo cumprimento das profecias, nós fiquemos sabendo que o próprio Jesus expôs a seu respeito que constava em todas as Escrituras. Aquele texto de Lucas 24, verso 27, capítulo 24, versículo 27, diz assim a palavra: e começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Está vendo? E depois a gente vai ver Paulo e também lá o escritor de Hebreus nos dizendo que quem tem a Cristo tem toda a revelação de Deus. Jesus é o Verbo, Ele é a palavra. Jesus é a totalidade de todas as coisas. Por isso que eu e você precisamos de Jesus. Ele disse em João 15,5: sem mim nada podeis fazer. Queridos, em Jesus está escondido todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Saiba que Cristo é a realidade, e a realidade habita naquele que creu em Jesus de todo o seu coração. Porque quando cremos na realidade, não devemos mais ficar com as sombras, tipos e simbolizações que caíram em caducidade e obsolência diante da realização e encarnação da plenitude do Verbo que é Jesus Cristo. Aquele lindo texto de 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, a Bíblia diz assim, 1 Timóteo 3, verso 16: evidentemente, grande é o mistério da piedade. Aquele que foi manifestado na carne foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo, recebido na glória. Amados, Jesus foi manifestado na carne. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória. Glória como a do unigênito do Pai. Ele é o Filho único do Pai. E a partir de Jesus, o Pai tem os seus primogênitos. O primeiro gerado de Cristo pelo seu Espírito, mediante a revelação da palavra. Porque o que vai nos gerar é a palavra. Lá em Tiago, capítulo 1, versículo 18, a Bíblia diz assim: pois segundo o seu querer, Ele nos gerou
pela palavra. Por que gerados pela palavra? Porque a palavra de Deus, ela é viva e eficaz e penetrante. Sendo ela viva, quando ouvimos a palavra, quando nós retemos a palavra em nosso coração, esta palavra nos dá vida. Ele vos deu vida, estando vós mortos em delitos e pecados. Irmãos, se você não crê na sua morte e ressurreição com Cristo, eu não posso lhe dizer mais nada. O seu fim será muito triste. Será que não é hora de você tomar uma decisão e dizer, não, eu quero esta verdade para a minha vida. Eu preciso de romper com a religião e desejar estar onde esses amados que confessam essa verdade, que vivem esta verdade, eu quero estar no meio desse povo. É ali que eu vou crescer. É ali que eu vou ganhar cada dia mais a minha experiência de regeneração e a minha santificação em Cristo. Ele é que foi manifestado na carne. Ele foi justificado em espírito. Ele foi contemplado por anjos. Pregado entre os gentios. Crido no mundo. E ele foi recebido na glória. Por isso que, a partir de Jesus, nós podemos reler a Bíblia inteira e com absoluta clareza. E aquilo que ficar conforme o Espírito do Cristo glorificado, isto vai permanecer. Aquilo que se antagonizar ou se tornar infantil diante da realidade que é Cristo, deve ser descartado por nós. Irmãos, Jesus é o centro. A reforma dizia, só as Escrituras, só a graça, só a fé, só a glória, só a Cristo. Pois tudo isso, meus irmãos, é muito pilares. Mas cristianismo autêntico é uma coisa só. É Cristo. É Cristo. A pedra de esquina é única. É Cristo. De Jesus procede toda a graça, toda a fé, toda a palavra. Sem Cristo não temos graça, não temos fé, nem palavra. Irmãos, Jesus é o sustentador de todas as coisas. Por isso, as Escrituras têm que ser lidas a partir do Verbo encarnado. A partir de então, podemos ver quem de fato é o nosso Senhor Jesus Cristo. Porque, segundo Colossenses 2, 9 e 10, a Bíblia diz assim, porquanto nele, isto é, em Cristo, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Também nele estáis aperfeiçoados. Ele é o cabeça de todo o principado e potestade. Queridos, a minha Bíblia diz aqui que nesta pessoa bendita, o Senhor Jesus Cristo, habita nele toda a plenitude da divindade. Irmãos, é muita riqueza. Em Cristo Deus colocou todas as coisas. Colossenses 3,11, a palavra fala que Cristo é tudo. Então, quando nós temos Cristo, nós temos tudo. E o que eu faço para ter esse tudo? É crer, como diz Gálatas 2,20. Já estou crucificado com Cristo. E vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E se Cristo vive em mim, Cristo é tudo. E quem tem tudo, não precisa de mais nada. Ah, meus irmãos, que alegria saber que Ele é o nosso tudo. Ele é aquele que satisfaz a nossa alma, a nossa sede de significado. Ele é aquele que nos dá a certeza da salvação. Ele é aquele que diz que nós jamais iríamos perecer. Naquele texto tão glorioso do Evangelho de João, no capítulo 10, você pode ler aí o versículo 28, diz assim, eu lhes dou a vida eterna. Agora você procura saber o que é vida eterna. Vida eterna é uma vida que nunca se acaba. Ele diz, Jesus que está dizendo, eu lhes dou. Se Ele está lhe dando, receba. Receba esta vida. Não queira fazer alguma coisa para merecer, porque você não merece nada. O que eu e você nós merecemos é um inferno. Mas Jesus apresenta para nós, eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão. Ô meu irmão, retém essa palavra, fica aí apreciando essa palavra, fica aí comendo essa palavra. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Ah, meus irmãos, que alegria saber que eu estou crucificado com Cristo, e que eu vivo, não eu,
mas Cristo vive em mim, e Ele deu para mim a vida eterna. E Ele disse para mim, o meu Jesus, e eu creio naquilo que Ele disse, que eu jamais irei perecer. Ele fez o tudo naquela cruz, e Ele mesmo veio habitar dentro de mim, e Jesus Cristo é tudo. E quem tem tudo, não precisa de mais nada. Precisa de viver uma vida de celebração, de alegria, de amor e de adoração ao Senhor. Amém? Vamos orar. Pai, o teu recado foi entregue. É o teu Espírito, Pai, quem vai conduzir esses queridos que ouviram esta mensagem nesta manhã até Cristo. Eu te peço, Pai, em nome de Jesus, conduz essas vidas ao Senhor Jesus Cristo, para que Ele as receba e as restaure e as regenere. Faça uma obra, Pai, de restauração, de regeneração, de cura. Derrama, Pai, o teu avivamento sobre cada um daqueles que ouviram a tua palavra. Porque, segundo diz a Bíblia, a fé não é de todos, porque nem todos irão crer. Muitos eu sei que irão rejeitar essa palavra, mas muitos irão crer nessa verdade e serão recolhidos para ti mesmo, Pai. Operas pelo teu Espírito, por misericórdia. Nós oramos em nome de teu Filho Jesus, o nosso Salvador. Amém. Queridos, bom dia para vocês, aproveite bem o seu dia. O nosso telefone é o 3215-7508. 3215-7508. Graça e paz. Caso queira receber maiores informações sobre esta palavra, ligue para 3215-7508. Repetindo, 3215-7508. Ou participe de uma das nossas reuniões. Teremos o maior prazer em recebê-los em nossos encontros. Andemos, pois, em novidade de vida. Atenção para os dias e horários das reuniões, que são todas as quintas, às 20 horas e todos os domingos, às 9 e às 19 horas. Eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. A Igreja Batista Palavra da Cruz está situada com um templo na rua Jequitibá 244, na Vila Ideal, próximo ao estádio do Teixeirão. Em Cristo Jesus, nosso Senhor. Libertos do pecado, fomos feitos filhos de Deus, tendo o nosso fruto de vida para a santificação e por fim a vida Tenham todos um bom dia e estejam com a graça e a paz de Cristo. mas o dom gratuito que temos vivido é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito que temos vivido é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nosso Senhor, nosso Senhor, nosso Senhor. Vem revelar Cristo em mim.
pelo teu poder, o revelar Cristo em mim. Vem revelar Cristo em mim. Vem revelar Cristo em mim. Sei que, ó Pai, é o teu querer, o revelar Cristo em mim. Vem revelar Cristo em mim. Vem revelar Cristo em mim. Sei que, ó Pai, é o teu querer, o revelar Cristo em